Olá, olá pessoal, bem-vindos a mais uma leitura coletiva da obra Poder e Dinheiro, de João Bernardo. A gente está hoje dando continuidade à discussão do capítulo 7, mas agora no seu item B. Então, o item B que se chama... Cadê aqui? Senhorias pecuniárias, né? Então a gente concluiu o item A, que dava início a essa discussão, e agora a gente inicia o item B, dedicado às senhorias pecuniárias, e depois acho que a gente chega até o item C, pelo menos, que se dedica à questão dos mercenários. Bom, então passo a palavra para os meus colegas de discussão aqui, né, saudando o retorno do Matheus, que até agora havia se caracterizado como um traíra, mas que hoje tenta humildemente, né, voltar ao seio dessa gloriosa comunidade que arrebata centenas de fãs. Bom, aí começamos aí com vocês, pessoal. Alguém quer dar o pontapé inicial? Mário, já sei que não. Então, de repente, o próprio Matheus. O próprio Matheus. Vou começar aqui, né? Primeiro ressaltando algo mais importante que a senhoria pecuniária, que o Fluminense Futebol Clube corta se sagrou campeão, campeão da Libertadores da América. Né? Registre-se aqui em ata, por favor. Melhor ouvir. Eu acho que o mais importante é começar por aí. Eu acho que minha participação inicialmente se resume a isso. Mas o Caio tinha uma questão interessante sobre as senhorias pecuniárias. Porra, continuamos com a tradição de jogar o outro embaixo do ônibus, mas tudo bem. Caio, você está embaixo do ônibus, por favor, então. Tá bem, gente, posso tentar. Deixa eu ver. Bom, eu acho que um primeiro comentário importante sobre as senhorias pecuniárias é a tentativa dele de caracterizá-las como algo efetivamente inovador comparado aos outros tipos de senhoria, né? Ele fala isso na página 245. Aí começa assim o parágrafo. O caráter verdadeiramente específico e inovador deste tipo de senhorias ressalta ao observarmos que não parece ter existido qualquer relação genética entre a atribuição de rendimentos vassálicos em somas monetárias e a sua atribuição em artigos rurais. Acho que vou parar por aí. Aí depois lá no final da página fala assim: além disso, parece certo que a senhoria pecuniária, em dinheiro ou mesmo em produtos agrícolas, não se referia aos rendimentos de dadas terras, e, quando não era remetida diretamente à Tesouraria Geral do Senhor Superior, resultava de outros tipos de receita, tanto de proveniência urbana como decorrentes da aplicação dos exclusivos senhoriais no meio rural. Se assim for, concluo que as senhorias pecuniárias nunca se teriam originado nas formas comuns de senhoria, e se inseriram de imediato no novo quadro de relações monetarizadas. Então, acho que esse capítulo é basicamente tentando mostrar, digamos, o avanço da impessoalidade em diferentes dimensões, e aí aqui ele está falando especificamente da senhoria pecuniária como essa nova dimensão do avanço da impessoalidade, né? Que seria, então, essa remuneração a determinados indivíduos através desse mecanismo, que não necessariamente tinha uma vinculação direta com uma determinada porção de terra, um determinado rendimento, mas às vezes era só uma espécie de estabelecimento de vínculo de caráter impessoal mesmo. Matheus, se você tiver um mínimo de hombridade, você faz agora um comentário em cima do comentário do seu colega, que você jogou aí no fogo. Um mínimozinho. Achei interessante o Caio levantar essa questão, porque um pouco mais na frente, isso a forma, né, a metodologia também que o João Bernardo trabalha e tudo mais, trazendo essa questão da contradição, né, do paradoxo, permeia e rasga qualquer sociedade, né? E que ele vai dizer que, inclusive, ela nasce como um esforço, inclusive, de renovar vínculos de pessoalidade, na verdade, né? Que essas concessões, essas senhorias, elas assumiram, inclusive, até caráter transitórios, às vezes uma impossibilidade de conceder um patrimônio fundiário, né, as terras e servos, e que tinha até uma intenção ali de estreitar laços. Aí ele dá exemplos em algumas regiões,
Países Baixos, na Catalunha, tudo mais, que você, para estreitar laço com algumas famílias, você não fala, tinha até a disputa, né, de quem receberia essa senhoria pecuniária, quem recebia esses rendimentos anualmente ali de um príncipe, de um senhor superior, e que isso foi se desenvolvendo ao longo do tempo como, na verdade, um laço de impessoalidade, né? Cada vez mais foi trazendo essa dimensão da impessoalidade das relações monetárias, perpassando esses vínculos. E aí ele fala que começa até a romper fronteiras de reinos, né? Inclusive de áreas conflitivas, soberanias conflitivas. Isso foi possível. Então, como um desenvolvimento de uma determinada relação, ela toma um outro caráter que, a priori, ele não ia nesse sentido, né? Assim, até onde eu conheço essa questão, parece que o aspecto a ressaltar aqui é a perspectiva do João Bernardo em relação a um tema, perspectiva de configurar o tema na articulação dele com uma dinâmica nova que se apresenta na sociedade, né? Porque esse tema porque aqui no linguajar comum da historiografia, a referência seria a feudos, né? O que ele chama aqui de senhoria vassálica é o que comumente na historiografia é referenciado como feudos, né? Então, acho que em relação a esse tema, a gente já viu, inclusive, na reunião passada, né? Que o João Bernardo considera, diferentemente da historiografia corrente, que essas relações feudais foram muito mais desenvolvidas e muito mais amplas e abrangentes do que a historiografia tradicionalmente considera, né? Se a gente lembrar, eu fiz a referência do Bloch, né, que trabalhava com a ideia de que o regime senhorial, ou seja, os mecanismos de exploração do campesinato, eram muito mais duradouros e antigos do que as relações vassálicas, que teriam tido uma existência histórica muito localizada, circunscrita, muito restrita, né? Isso é um dos argumentos para a historiografia francesa separar no feudalismo as relações vassálicas das relações senhoriais, né? O João Bernardo já se opõe a essa perspectiva no item anterior, contrariando essa historiografia para afirmar ao contrário, que essas relações foram amplamente disseminadas, né? E que o foram, no entanto, com características diversas em diversas regiões, né? E aqui, mais uma vez, ele se posiciona contra algumas tendências clássicas da abordagem desse tema, né? Porque o que a historiografia considera é que o feudo, por excelência, né, tinha a forma fundiária, ou tinha já secundariamente a forma de direitos, né, banais, concedidos por suzeranos a vassalos, né? E quando aparece a referência ao feudo remuneratório, né, ao feudo e moeda, a perspectiva é de que ele fosse uma forma, digamos, bastarda, né, uma forma circunscrita, limitada e decorrente de dificuldades momentâneas dos suzeranos de avassalarem senhores pela concessão de terras e que o faziam alternativamente, então, pela concessão de moedas, né? O Afonso X fala disso, inclusive, num dos livros legislativos dele, ele explica o que é o feudo de Câmara, né? Que era o feudo pago, chamado feudo de bolsa, né? Remunerado em moedas. Mas esse é um tema que, como eu disse, a historiografia tradicionalmente aborda como uma forma menor, uma forma meio bastarda dessa relação, e que é explicada muito mais pela dificuldade momentânea de um suzerano de dispor de patrimônio fundiário para usar como instrumento de feudalização, como feudo, né? E que, inclusive, a avaliação corrente é que, da perspectiva do suzerano, essa forma era mais interessante, porque para você reenquadrar, digamos, um vassalo titubeante na sua lealdade, se ele recebe uma quantia monetária seria muito mais fácil, né? Reenquadrar esse vassalo titubeante não pagando ou ameaçando não pagar, né, o feudo em moeda, mas justamente por isso o vassalo que recebia esse tipo de feudo, né, pressionava o senhor para o quanto antes transmutá-lo na forma de um patrimônio fundiário, né? Então eu acho que talvez pela perspectiva, né, muito comum na historiografia de considerar uma forma desviante a aplicação do dinheiro e a penetração do dinheiro nessa sociedade, né?
Eu acho que talvez aqui, como o João Bernardo pensa essa dinâmica de outra forma, né, ele, ao contrário, ressalta que essa forma moeda vai tender ao predomínio, né, e vai estar diretamente articulado ao que foi a tendência geral nesse contexto, né? Acho que ele dá essa forma de feudo, ele desconfigura essa perspectiva de uma forma menor e abastardada para apontar para uma dinâmica cada vez mais relacionada a essa perspectiva, né? Que ele destaca também, né, nesse item, que não tem uma origem plebeia, né, burguesa, mas que essa dinâmica do dinheiro se inserindo nas relações antes pessoais e agora cada vez mais impessoais, é uma dinâmica que decorre do próprio regime senhorial, das próprias dinâmicas da nobreza, estão ali constituídas. Né? Então é mais um ponto de que ele se contrapõe a essas teses tradicionais, né, do dinheiro como solvente das relações feudais, e que ele aponta o dinheiro como uma nova forma, uma nova configuração dessas mesmas relações senhoriais. Em outro ponto, nisso que o Mário estava falando, é o que ele vem, e acho que também dialoga com o que o Matheus tinha trazido, que é essa referência que ele faz a um processo de generalização da senhoria pecuniária, em várias áreas de soberania diferentes, com os sinais mais iniciais ali que ele consegue registrar nos Países Baixos, ainda que seja difícil acompanhar o processo, ele tenta ensaiar alguma coisa no que está disponível na literatura. E aí, na sequência, ele faz algum comentário para alguma coisa assim. E é muito interessante como é que as historiografias tentam explicar localmente fenômenos gerais. E aí ele fala o seguinte: se você pega no caso das Espanhas, como ele coloca, o argumento é de que essa senhoria pecuniária se difundiu porque agora a realeza passava a controlar uma nova quantidade de terras, fruto das conquistas e tomada dos territórios muçulmanos. Ao mesmo passo que no reino latino de Jerusalém, o mesmo fenômeno, que é o avanço dessas compensações pecuniárias, dessas senhorias pecuniárias, é explicado porque justamente há um insucesso sistemático na conquista de novos territórios. Então, como é que o fenômeno global, tentando ser explicado localmente, acaba tendo explicações antagônicas para cada uma das regiões. Então, também é um elemento metodológico interessante, né? O quanto que olhar para um quadro mais amplo permite a gente perceber os limites das explicações que a historiografia está oferecendo. Isso está na passagem da 249 para 250. E é um aspecto interessante mesmo, que eu tinha também assinalado aqui, porque isso apareceu a gente falou um pouco sobre isso na reunião passada, né? Não foi, cara? Sobre a questão, né, do caráter local, dos recortes, né? Das pesquisas, né? Do enquadramento espaço-temporal das pesquisas, mas inclusive espacial nesse caso, né? Como é que os estudos locais ou regionais eles padecem, né, de um enquadramento mais geral e quais são os potenciais prejuízos, né, para esse tipo de posição. Então aqui é justamente o que ele aborda, né? Quer dizer, dois estudos locais consideram o fenômeno e tentam explicá-lo, né, e aí o fazem por perspectivas diametralmente contraditórias entre si, né? Quer dizer, um caso local, eu vou dar uma lida aqui, está na 249, no final. É muito curioso observar os paradoxos decorrentes da atribuição de causas particulares a fenômenos de amplitude geral. Assim, numerosos historiadores consideram que a difusão precoce das senhorias pecuniárias nas Espanhas se deveu à supremacia militar obtida pelos reinos cristãos sobre os pequenos potentados islâmicos resultantes da desagregação do califado, né? As famosas taifas, que além de serem vítimas de pilhagem frequentes, estavam obrigados ao pagamento anual de enormes tributos em dinheiro. Enquanto autores, portanto, esses são casos, né? No caso das Espanhas, a abundância, a oferta abundante de dinheiro teria favorecido o desenvolvimento da senhoria pecuniária, né?
ou no linguajar corrente do feudo de bolsa, né? E aí ele diz, enquanto autores especializados no Reino Latino de Jerusalém, portanto lá no outro extremo do Mediterrâneo, e nas demais áreas de soberania franca do Levante, justificam a proliferação de senhorias pecuniárias precisamente pelo insucesso da atividade guerreira dos cristãos, que não obtiveram territórios suficientes para poderem concedê-los como senhorias vassálicas comuns. Quer dizer, o mesmo fenômeno, né, o crescimento da utilização da senhoria pecuniária, né, sendo explicado de formas antagônicas em duas situações diversas, né? Ainda que eu acho que nesse segundo caso a explicação decorre muito do que eu falei há pouco, né? Essa é a tese tradicional, né? E que, ou seja, na medida em que no Reino de Jerusalém a conquista de territórios não se deu na velocidade necessária a permitir a enfeudação recorrente dele, teve que se recorrer a uma alternativa menor, né? A uma alternativa comparativamente menos característica, né? Que foi a remuneração em dinheiro, né? E aí ele diz, mas para além desse desabafo de ordem metodológica, né, talvez o esboço de cronologia me permita chegar a algumas conclusões. Então aqui ele assume claramente que a gente tem feito isso também, né? Tem tentado destacar perspectivas teóricas e metodológicas dele, né? E o elemento comparativo como fundante desde o início do volume 1, né? Com as variantes que ele chama lá, né? É que, ainda sobre essa questão dessas considerações metodológicas, teve um trecho na 247 que eu fiquei pensando sobre, que é lá no início da página. Ele fala assim, todavia, quando se sabe que na maior parte dos casos, aquelas concessões de rendimento, ou seja, senhorias pecuniárias, nunca chegaram a adquirir uma base fundiária, verifica-se que na prática, e quaisquer que fossem as intenções conscientes dos senhores superiores, a senhoria pecuniária se manteve, em geral, no seu plano próprio. Então acho que o que me chamou a atenção foi exatamente esse trecho aqui. Quaisquer que fossem as intenções conscientes dos senhores superiores, a senhoria pecuniária se manteve em geral no seu plano próprio. Eu fiquei pensando sobre qual é o peso, então, dessa consciência ou dessa intenção na história, né? Em que medida faz diferença ou não que a intenção seja converter o senhoria pecuniária em uma senhoria tradicional, se efetivamente isso não ocorreu, né? O fenômeno ele se manifesta independentemente de qualquer tipo de intenção, mas não sei também em que medida a gente pode só ignorar que existia essa pretensão dessa transmutação de uma senhoria em outra, ou se é irrelevante pra gente. Isso acho que é um tópico que eu costumo discutir sobre essa perspectiva, né? Eu acho que a consciência dos atores sociais, como é comum se dizer, né? Ela tem um potencial de ser um objeto fundamental numa pesquisa que tome justamente a consciência dos atores sociais como objeto de estudo, né? Mas, para além disso, né, a ação consciente ou inconsciente é secundária para o resultado histórico, né? O resultado histórico, o processo histórico não depende necessariamente de que as ações humanas sejam conscientes, né? E que produzam resultado especificamente em função dessa consciência, né? Portanto, para o processo histórico em si, eu acho que é um tema de menor importância, né? Agora, na medida em que se tome como objeto de estudo a tentativa justamente de compreender, né, a ação consciente, os potenciais e resultados dela ou não, coisas desse tipo, se toma como objeto de estudo a questão da consciência dos atores sociais, aí eu acho que sim, né? Eu acho que aí essa passa a ser uma questão candente, né? Porque uma forma muito comum disso se manifestar, pelo menos na minha experiência com turmas, né, é a clássica pergunta: mas será que fulano sabia
né? Será que fulano imaginava que dessa sua iniciativa decorreria isso ou aquilo, né? E essa pergunta é muito feita com a perspectiva de que, né, talvez fosse condenável que o historiador atribua, né, que o historiador atribua resultados, né, a uma ação que ele não consegue definir, que ele não seja capaz de identificar com uma ação conscientemente realizada, né? E que o historiador, portanto, esteja de alguma forma constrangido na sua análise. Um dos limites da sua análise, dos parâmetros fundamentais da sua análise é perceber que os atores sociais agiam deliberadamente visando um tal fim, né? Com uma tal intenção. E aí, sob tal perspectiva, me parece completamente secundário, né? A consciência ou não dos atores sociais para o resultado histórico das suas ações ou inações, né? Não sei o que vocês pensam disso. Essa coisa aparece muito também lá. Pelo menos essa discussão, para mim, ela aparece muito no tema da conversão de Constantino. Ah, mas ele teria se convertido de todo o coração, não teria. Mas o fundamental é da dinâmica histórica que se sucede a partir daí, independe das intenções dele. Então, eu estou com o Mário nesse sentido, de que é absolutamente secundário o que os indivíduos conscientemente desejam ou pretendem com as suas ações, ainda que possa ser algo interessante para pensar, mas como para interpretação da dinâmica histórica, eu acho que é isso, é pensar nesse sentido que o João Bernardo está trazendo aqui no livro. Eu acho que esse é um tema interessante, de fato. Assim, eu lembro que eu acho que eu fiz até um comentário uma vez em turma, de uma. Aproveitando que a gente está aí no contexto do Enem, né? Eu nem tenho certeza disso, mas o que consta é que alguns anos atrás, talvez bastante anos atrás, né? Essa questão tem que se colocar numa outra dimensão, né? Foi num exame desse de acesso à universidade, né? Numa questão se colocou, havia uma questão que demandava interpretação, se eu não me engano, de uma poesia de Carlos Drummond, uma coisa desse tipo. Não sei se vocês têm essa referência, né? E aí o gabarito, né, dessa questão foi muito polêmico, né? Acho que a questão, afinal, foi até anulada, o gabarito foi muito polêmico, e na altura o Drummond ainda era vivo, né? E a coisa ficou mais complicada ainda, porque foram então perguntar, e ele disse que ele próprio erraria a questão. Ele, né? Ele próprio não identificava como correta, enfim. Né? E aí a questão foi muito polêmica, e reza a lenda, inclusive, que depois disso se passou a evitar autores vivos, né? Em questões desse tipo, né? Agora eu me pergunto também, assim, né? É interessante a questão, mas o quanto o próprio Drummond é senhor da obra que ele escreveu, né? O quanto o próprio Drummond é a autoridade máxima para interpretar a sua própria obra, né? Porque eu fico pensando se na obra do próprio Drummond ele né, não pode cometer coisas das quais ele próprio não tenha muita clareza, né? Até que ponto um autor tem domínio absoluto das coisas que escreve, né? Domínio do sentido preciso das coisas que escreve. Eu acho que isso talvez se dê para fazer um paralelismo aí com essa questão, né? Eu particularmente, em geral, me manifesto dessa forma, porque, como eu disse, essa pergunta, quando aparece para mim, essa questão, quando é formulada para mim, em contexto de sala de aula, elas vão claramente no sentido, né, de que um parâmetro para avaliar a possibilidade interpretativa do historiador é que aquilo que o historiador avance como explicação seja admissível na consciência dos agentes históricos, né? Então, mas será que fulano tinha ideia de que estava fazendo, né, do que aconteceria? Será que ele tinha essa intenção ou não? Quer dizer, nessa perspectiva, me parece, né, completamente sem importância. Mas não sei.
Posso estar exagerando. Tinha até um senhor meio barbudo lá no século XIX que certa vez falou, né? Os homens fazem a sua história, mas não a fazem como querem. Mas acho que eu tenho acordo aí com o Mário, com o Dudu. Eu acho que tipo independe muito, né? Essa intenção, ela está condicionada por diversos fatores que normalmente escapam controle, ou então até mesmo que a gente faz sem muito, ainda que a gente tenha uma consciência que a gente está fazendo, mas de uma forma mais global, né? Da onde a gente está inserido, acho que isso não faz tanta diferença, né? Acho que é uma relação entre estrutura e ação que acaba permeando os sentidos que as coisas vão tomando, né? As trajetórias que as coisas vão tomando. Eu não sei, mas fiquei com uma certa impressão de que o Matheus está tomando isso aqui como uma reunião psicanalítica. Não sei. Fiquei com a impressão que ele está fazendo uma autocrítica, se defendendo das coisas que anda fazendo. Não sei. Mas vamos em frente. Caião coçou a cabeça. Cai quando coça a cabeça, meu irmão. Sai de baixo. Eu fiquei com um pouco mais lateral, não chega a ser muito questão que o João Bernardo levanta. Não sei se ele vai levantar também mais para frente. Acredito eu que a maioria desses senhores que recebiam as senhorias pecuniárias, né, quem recebia essa concessão, eles já tinham ali uma senhoria, vamos dizer, tradicional, né? Já tinham um domínio fundiário sobre terras, sobre pessoas, que é o que marca a questão do ban, né, das banalidades e tudo mais. Mas vocês têm alguma referência de senhores que não necessariamente tinham uma base fundiária e recebiam apenas essa senhoria pecuniária? E se isso implicava também na concessão de uma banalidade, você receber esse rendimento apenas, se isso também implicaria no exercício banal em algum nível? Eu realmente não. Isso me gerou uma dúvida. Se eu não estou enganado, ele mesmo comenta em algum momento desse item que o ponto é que, avançando no período que ele está abordando, cada vez mais as senhorias dependem, os senhores dependem dos rendimentos dessas senhorias pecuniárias. Acho que ele fala do caso de Portugal, que em determinado momento apenas 1/4 dos rendimentos dos senhores derivavam das senhorias tradicionais, e que isso talvez fosse um fenômeno que se verificaria em outros contextos. Então, o ponto, para mim, parece mais ser de que não é que haja uma ruptura, né? Se a gente pensar avançada, o período que tradicionalmente se refere como modernidade, a aristocracia segue tendo uma base importante, né, local, de poder pessoal, mas que cada vez mais parece que a dinâmica da corte, a dinâmica de participar do palácio, a inserção como funcionário régio, representante régio numa determinada localidade, cada vez mais parece estar determinado por isso que ele vai, no próximo item, né, configurar cada vez mais como um salário. Ele chega a chamar de um vassalo de profissão. Ele chega a caracterizar como uma profissão assalariada. Mas que isso é da dinâmica do período, é um processo lento de transformação de uma coisa em outra. Não sei se... Mário tinha aberto o microfone, não sei se ele ia nessa mesma direção. Não, acho que é por aí mesmo. Acho que é essa novidade que ele está tentando demarcar, né? Que eu acho que é o que ele quer dizer, fundamentalmente, lá naquela passagem, a primeira que a gente considerou, que foi o Caio que leu, né? Quando ele quer insistir na novidade desse fenômeno, ao contrário da perspectiva de tomá-lo como uma forma bastarda, né? Como uma forma alternativa menor no quadro das relações tradicionais, né? Porque uma das formas tradicionais de enfeudação é justamente enfeudação de ban, concessão de direitos, né, de usufruto de direitos menores na hierarquia do ban, né, e de onde deriva, em muitos casos, uma renda que é pecuniária, né, direito de cobrança de taxa por circulação de pessoas e mercadorias numa estrada, num rio, coisa do tipo, né? Mas aqui é um elemento distinto, né? Porque eu fico pensando se tem quase uma manifestação de fetiche aqui intrínseco ao dinheiro, né?
porque agora é um dinheiro que aparentemente não se sabe de onde vem, né? O que remunera o vassalo? Nas formas tradicionais, o que remunera o vassalo é muito evidente, muito objetivo, né? Ou é o rendimento que ele apropria de um patrimônio fundiário, ou é o rendimento que ele apropria do exercício do ban. Agora é um dinheiro que vem da onde, né? E tem que tipo de origem, né? Qual a sua natureza, né? Eu acho que esse é um elemento importante dessa impessoalidade, de um certo obscurecimento também das relações quando o dinheiro se manifesta, né? Como se ele obscurecesse a natureza das relações que o produzem, né? Na verdade, eu fiquei com uma dúvida um pouco besta sobre isso, mas se eles usam as teorias pecuniárias como um mecanismo de ampliar o número de relações possíveis com a aristocracia, inclusive com indivíduos que não tinham nenhum patrimônio fundiário, como é que, exatamente, de onde vinha essa renda que eles usavam para criar esses vínculos, né? Imposto. Não, no caso régio, né? Sim, Sim. Mas o que está aparecendo é que essas coisas convergem para o topo dessas hierarquias. Eu acho que aí Desculpa, Dudu, fala. Não, o que me parece é que essas coisas convergem para o topo dessas hierarquias, e aí o rei parece como um redistribuidor desses elementos. O que parece é que a gente está saindo do regime senhorial, porque seria depois ali a lógica tributária. E aí que o rei distribui e os senhores inferiores ao rei, por sua vez, distribuem essas senhorias pecuniárias com base no próprio rendimento régio. Pelo menos é o que eu estou imaginando isso. A dinâmica que se impõe é a dinâmica de um Estado tributário. Quando essa ascendência régia se efetiva, né? Porque, assim, o que eu tenho a impressão aqui é que ele, mais uma vez, contraria uma perspectiva historiográfica, né, que concede uma autonomia enorme entre as chamadas duas manifestações do feudalismo, né? Como se o regime senhorial e o regime feudal fosse completamente ou essencialmente autônomos entre si, né? Agora, na medida em que os senhores cada vez mais realizam exploração servil na base do recebimento de rendas pecuniárias, né, esses senhores cada vez mais estão monetarizados, né? E, portanto, essa monetarização eu penso que seja uma origem possível, né? Então, é como se ele aqui ressaltasse que aquilo que para os franceses são dois níveis autônomos do chamado feudalismo, são dois níveis, ao contrário, intrinsecamente articulados, né? Que são senhores mais monetarizados em função da dilatação das rendas em dinheiro, que estão favorecidos também na perspectiva de usar, né, uma parte dessa remuneração para articular vínculos vassálicos, né? E as próprias senhorias impessoais cada vez mais colhem seus rendimentos na forma monetária. Isso. O que me parece é que o final do processo, que é a formação do Estado moderno, né, é a configuração de um Estado que me parece de natureza tributária. Tem o último trecho desse item, né? Posso até fazer a leitura aqui com vocês. Ele diz isso. 254. Inteiramente impessoal, ao ponto de penetrar sem dificuldade áreas de soberania rivais. A senhoria pecuniária, apesar de aparecer como um novo tipo de prebenda, era capaz de se afastar mais da domesticidade do senhor superior do que fazia qualquer outra forma de concessão vassálica. No contexto genérico do relacionamento impessoal que caracterizou esse período, surgiram o instrumento de uma domesticidade impessoal. Este aparente paradoxo constituiu, na verdade, o quadro que havia de inspirar todo o desenvolvimento da monarquia absoluta, quando a cobrança de um imposto geral sobre a forma monetária permitiu converter a globalidade dos súditos numa espécie de enorme domesticidade régia. Na senhoria pecuniária encontramos o modelo e o germen, ou seja, o paradigma de uma nova etapa dos sistemas de poder. E aí eu fiquei pensando nessa dinâmica, né? O quanto que... Né? E aí volta para várias das dúvidas que a gente tinha lá no volume 1. Né? Então,
o que parece é que, na interpretação dele, que a gente faz pelas entrelinhas, o Império Romano era um império em que o Estado tinha essa capacidade, em que o poder régio tinha, o poder imperial, no caso, tinha ascendência sobre o campesinato independente. O processo de crise do Império Romano, do Estado Romano, resulta na formação de uma nova forma de manifestação do poder, em que, ainda que vestigialmente, o poder régio mantinha essa ascendência sobre o campesinato independente. Até que vem a crise do século X, e essa crise do século X resulta, ao contrário, na expansão desenfreada dos laços de dependência que não passam pela domesticidade régia e a vinculação com os senhores locais. Mas dessa dinâmica pessoalizada que se forma, o dinheiro acaba funcionando como mecanismo de solvência, mas não pela lógica tradicional, mas uma lógica que nasce e se desenvolve dentro das próprias relações senhoriais para a formação de laços pessoais e, portanto, que talvez, não sei, a volta a um contexto tributário mais parecido com o que teria sido o período romano. Assim, é esse meio que o quebra-cabeça que eu montei na minha cabeça que eu queria partilhar com vocês a partir desse trecho. Não sei se eu estou fazendo uma leitura excessiva do trecho, né? Mas foi meio que o caminho mental que eu fiz. Eu acho que é algo que, quer dizer, o que se pode, é uma conclusão possível, sem dúvida. Talvez a conclusão que pareça até mais evidente de todas as referências que a gente tem dele, né? Primeiro, dessa perspectiva de pensar apenas um modo de produção pré-capitalista, então 2 modos de produção fundamentais teriam até hoje estruturado as sociedades humanas, um grande modo pré-capitalista e o modo capitalista, né? O que não significa dizer que esse grande modo pré-capitalista seria unitário, igual a si mesmo na sua Constituição, mas que ele seria pautado por regimes diferenciados, né? Dos quais ele abordou aqui especificamente o que ele chamou de regime senhorial, né? Ou a forma... regime senhorial seria aqui a referência, né? Porque é o que ele usa, inclusive, né? O regime senhorial é o que ele usa, inclusive, no título, né? Então, e a gente sabe que para ele esse tal regime seria, portanto, esse grande modo de produção capitalista seria composto por regimes distintos, ele comportaria regimes distintos que seriam expressões específicas de um grande modo de produção. Então, dá para imaginar que tem uma dinâmica fundamental, algumas dinâmicas fundamentais que costuram esses vários regimes dentro de um grande modo de produção pré-capitalista, né? A forma que ele particularmente estudou, né, é a forma que se manifesta pela fratura, pela fragmentação das grandes famílias, né, e, portanto, das relações de poder, das relações de dependência, né, o que nos leva a imaginar que um regime outro, ao contrário desse regime senhorial, seria marcado pela unidade das grandes famílias, né, no limite, uma área de soberania pensada como uma única grande família articulada em torno de uma família central, que poderia ser um rei, poderia ser um imperador, né? E ele vai apontando que esse Estado moderno teria essa configuração, né? Agora, Roma seria uma forma outra, você está chamando de forma tributária, né? Roma seria uma forma outra, o Egito, a Mesopotâmia, enfim. Exato, assim, eu estou chamando de forma tributária porque é o jargão que tem sido mais comum, né? Mas aí essas questões aparecem. Então, Roma era uma forma tributária tal qual o Estado moderno, porque ele parece querer apontar ali o desenvolvimento do capitalismo. Bom, então se essa forma do Estado moderno é uma forma original que favorece, através do mecanismo do dinheiro, o avanço do capitalismo, seria então Roma uma forma tributária que também tinha o potencial de desenvolvimento do capitalismo? Essa é a questão central lá do Aldo Schiavone, né? Sim, sim. História rompida. Mas é isso, sim, porque o que parece é isso. O que me dá a impressão
quando eu cheguei nesse trecho, a impressão que me deu é que a gente fez o ciclo completo assim, de uma sanfona, né? Então, o Estado romano seria essa forma centralizada. As palavras são ruins, né? Mas me permitam aqui uma pouca preocupação com esses termos. Mas a forma romana seria uma forma centralizada nessas grandes famílias imperiais e tal. Essa coisa se distende na fragmentação dessas unidades, conformando aquilo que seria um Estado ou outro. Né? A gente não tem muita clareza disso, mas o que parece ser para ele um Estado ou outro. E o que acontece ao contrário é que nesses 1000 anos do período medieval é uma gradativa, essa gradativa dissolução, o que seria ali até o século X, e do século X em diante uma dinâmica que parece voltar, quase como uma coisa cíclica, sei lá. O que eu não sei é que se passados 1000 anos você retorna ao que havia antes, né? Aí talvez haja especificidades e particularidades aí, né? Porque até aqui o que se apresenta para a gente é o regime senhorial como uma forma. Agora, a gente não tem referência, se ele é uma forma, é lícito supor que existam outras. Né? Agora, quantas são essas outras, né? E quais as suas dinâmicas, né? Aí a gente tenta aqui e ali colher referência que nos leve a pensar, né? Eu não sei também, eu já comentei isso com vocês, né? Eu não sei aqui o que eu falei há pouco acerca do Drummond vale em relação ao João Bernardo, né? Eu não sei também o quanto o João Bernardo tinha essas questões, né, claramente colocadas para ele no início da produção dessa obra, né? Eu acho que não tinha, tanto que eu disse para vocês que num dado momento a gente foi contactado, ele foi contactado por um jornalista, né, que queria fazer uma série de matérias e propôs que eu participasse para a gente, e eu faria as questões, eu formularia as questões. E algumas das questões que eu formulei foram essas, e ele pediu tempo para pensar, né, acerca, por exemplo, do que seria Roma, porque eu disse para ele, bom, a partir da tua obra eu intuo, né, o que seria Roma, né? Você tem clareza, essa a tua proposição? E ele pediu um tempo para pensar, no sentido, acho que ele mesmo não tinha, né? Eu imagino que ele não devesse ter clareza do que resultava para a configuração do Estado moderno e do Estado anterior ao regime senhorial, né? Antes de escrever o livro, né? Não sei se ele não acho que ele tem um controle disso tudo. Agora, de fato, seria muito interessante se pudesse conversar sobre isso, né? Quem sabe? Bom, mais algum comentário sobre esse trecho? Sim. E eu tenho acordo, Mário, com essa coisa, né? Passados 1000 anos, não sei se volta ao mesmo lugar. Mas o que parece é que teriam mais que inferir que haveriam mais semelhanças com o contexto romano do que com o contexto imediatamente anterior. Uhum. E aqui eu acho que ele reconfigura um pouco aquela velha proposição, né, das chamadas, das ditas origens medievais do Estado moderno. Se boa parte da historiografia, pelo menos aquela mais clássica, que aborda a questão nesses termos, parece procurar na Idade Média instituições ou coisas que vão se consolidar, ou que vão se maturar na modernidade, aqui o que ele está tentando propor é uma dinâmica histórica que resultará, ou que resultará não, mas que acabou resultando no Estado moderno, mas que não havia ele não parte de elementos X, Y e Z e vai procurá-los na Idade Média. Ele está analisando a dinâmica medieval e percebendo coisas que começam a se configurar através de laços mais impessoais e que isso lá no final do período vai se reverter nesse caráter. Então eu só acho que é interessante que ele vai na Idade Média para entender a formação do Estado moderno, mas a partir de uma operação metodológica radicalmente outra. Eu acho que até o Mário chega a comentar algumas vezes isso, né, na questão da teleologia, que a gente às vezes tem aquele medo, né?
E a gente já sabe o resultado final de determinados processos históricos, a gente já trabalha com isso, né? A gente não tem como obliterar da nossa memória, enfim, dos registros, já sabe o que vai acontecer. Mas a proposta metodológica de João Bernardo me parece ser essa mesmo, Dudu, de não necessariamente fazer uma reconstrução, já sei o que aconteceu, eu vou fazer uma reconstrução disso, mas de demonstrar ali que existiam diversos caminhos, inclusive a senhoria pecuniária, nessa questão, por exemplo, do poder político e tudo mais, né, da expansão da senhoria impessoal, ela era uma forma que existia naquele período, entre diversas outras, e acho que ele sempre tenta trazer muito disso em todas as questões que ele aborda, né? Fala, funcionava assim, mas cria-se, a partir de um momento, uma tendência né, maior nesse sentido, mas que isso não apaga outras variantes históricas, outros caminhos possíveis que existiam naquele período. Uma prevaleceu, né, se alterou também, essa dinâmica, essa tendência, às vezes ela se altera ao longo do tempo, ela não é necessariamente exatamente como ela surgiu. Então, acho que ele consegue metodologicamente transmitir bastante isso nos textos dele. Quer dizer, textualmente transmitir a metodologia que ele utiliza para abordar essas questões. Acho bem interessante. E aí, o que vocês acham? Mais alguma coisa aqui nesse trechinho sobre esse ponto aí que parece tão marcante da perspectiva? Ou a gente avança para o item C? O que vocês acham? Por mim, pode ser. Pode ser o item C? Deixa eu dar só uma olhada rapidinho aqui, que eu tinha marcado uns trechos. O item C, bom, enquanto o Matheus está dando uma olhada, eu só vou fazer um comentário. O item C me parece muito semelhante ao item D, mas numa dinâmica específica dos mercenários. Então ele parece que ele desce um degrauzinho na hierarquia social, desses senhores inferiores para aqueles fiéis guerreiros, né? E aí tenta demonstrar o quanto que essa dinâmica de pagamento com dinheiro também colocou em marcha uma dinâmica histórica que resulta no alargamento dos laços impessoais nessa escala mais baixa. E mais uma vez, insisto, não por uma iniciativa, não por um elemento burguês, plebeu, mas por uma dinâmica do próprio regime senhorial nas suas escalas mais superiores. Eu achei Vocês querem comentar esse primeiro? Ou... Não, vai lá. Até voltando um pouco era só um trechozinho que tem a ver, até que o Caio trouxe lá no início quando a gente abriu aqui a discussão. Retoma um pouco aquela questão quando ele fala do paradoxo explicativo, né, para duas regiões, que por um lado uma explicação para a difusão da senhoria pecuniária é X e a explicação para outra é Y, né, assim, diametralmente oposto, e chega na mesma conclusão. E aí ele fala, aí o Mário leu, né, depois desse desabafo metodológico, que ele pode ensaiar ali o que ele acha que seria a resposta para a difusão, né, desse tipo de senhoria. Aí na 251, na primeira linha, um trecho relativamente grande, vou tentar ler aqui rapidinho, ele começa, de um lado, se uma instituição aparentemente criada para reforçar o teor pessoal do elo de vassalagem pode servir de quadro à difusão da forma mais impessoal de concessão vassálica, isto confirma o que observei já acerca da incapacidade da subordinação preferencial para conter a proliferação de fidelidade. Em sentido contrário, todavia, como em França e, de certo modo, nos Países Baixos e na Inglaterra, se a subvassalização e a alienação de senhorias pecuniárias eram severamente regulamentadas, conclui-se, de maneira inesperada, que uma modalidade tão acentuadamente impessoal servia para forjar ligações pessoais mais estáveis. Estes paradoxos, em vez de nos confundirem, devem elucidar-nos sobre o sentido dos fenômenos. Por outro lado ainda, ao vermos que os vassalos preferenciais, esses pilares de todas as estratégias e manobras políticas dos senhores superiores, estavam muitíssimo interessados pela concessão de receitas e numerários,
e receitas numerárias, podemos deduzir que esse tipo de senhorias tinha uma vocação diplomática especialmente acentuada. E aí, assim, me parece que aqui ele está meio que respondendo, assim, né? Não passa, a explicação não passa para tem mais terra para distribuir ou tem menos terra para distribuir. E eu não sei se vocês entenderam assim, não ficou muito claro para mim, que ali está reforçando esse tipo de distribuição de senhoria pecuniária, reforça essa tendência da senhoria impessoal que já se começa a formar ali depois da superada crise século X, XI, né, que ele estava falando. Eu entendi mais ou menos por aí. Vocês leram também nesse sentido? Sim, e logo na sequência, onde ele faz aquela referência de um quarto e um sexto que eu comentei ali, logo nas próximas linhas, e o quanto que ela impõe essa nova dinâmica de natureza impessoal e cada vez uma vinculação maior dessas formas de senhoria à base pecuniária. Porque ali ficou claro para mim, principalmente quando ele elenca questões de ultrapassar as fronteiras, né, de regiões, inclusive de conflito senhorial, você conseguir fazer essa que ele chama de não sei o que diplomática, agora acabei de ler, esqueci. Vocação diplomática, ali para mim fica muito claro que independe da disponibilidade ou de quantidade de terras a serem distribuídas entre senhores, mas que é de fato uma expansão desse tipo de senhoria impessoal, que ela consegue inclusive ultrapassar territórios de conflito ali entre senhores. Ele cita um caso aqui que eu não marquei, mas ele cita um caso aqui, inclusive, de uma situação em que foram concedidas terras pela prestação de serviço militar, né, e aquele que as recebeu vendeu as terras para transformar aquilo em moeda, né? Então, sim, a crescente, né? A crescente mercantilização, a crescente financiarização, sei lá, das relações, né, vai dando, ao mesmo tempo, isso é que é interessante, ela ao mesmo tempo alimenta o sistema, quanto começa a pôr em xeque esse mesmo sistema, né? Porque ela tem essa duplicidade de ação, né? Porque a monetarização não contraria fundamentalmente a dinâmica do sistema. Ela amplia os potenciais do funcionamento dessa dinâmica, né? Mas ela, ao colocar em movimento o sistema, ampliando as suas potencialidades, ela abre margens crescentes, né, de colocar em xeque esse sistema, né? Como é que o sistema, quanto mais se complexifica, aparentemente maiores as possibilidades da sua negação, né? Maior potencialidade de sua negação o próprio sistema gera, né? Então parece que a dinâmica, digamos, teórica é um pouco essa, né? Quanto mais complexo e dinâmico um sistema, aparentemente maior a possibilidade dele gerar a sua negação, né? Dele se colocar em xeque em função da própria complexidade, né, que se amplia. Porque é isso, né? Eu fiquei com essa impressão. Ele opera nesses dois níveis, né? A monetarização amplia a dinâmica do sistema, abre potencialidades como essa, por exemplo, de enfeudar, né, indivíduos situados longe da área de soberania, em áreas de soberania alheias, inclusive, né? E como é que isso, no limite, vai colocar em xeque o próprio sistema, né? Porque eu não sei o que vocês avaliam, mas eu não sei se ele apoiaria a tese do Estado moderno como um aparelho feudal recolocado, não. Eu não sei o que vocês avaliam aí. Eu tenho para mim também que não. A tese do Perry Anderson, no caso, né? Eu também acho que não. Eu acho que ele seguiria mais de perto a tese do Astarita, naquele artigo que ele vai falar do Estado absoluto como um Estado tributário também. Né? Que ele fala que a forma de extração do excedente, o poder político alterado, também altera o modo de produção. E aí, para ele, não é mais feudal. Mas aí que está para mim. O aparelho feudal recolocado, o quanto ele se diferencia de um Estado tributário
nos termos que ele coloca como uma grande área de soberania sob a domesticidade régia. Quanto que essas coisas são diferentes do ponto de vista teórico? A questão para mim é o quanto pesa para a configuração do feudalismo a fratura da soberania, tá? A parcelarização do poder e, portanto, quanto às formas alternativas ao feudal justamente supera essa parcelarização. Essa, para mim, é a questão chave. Se a parcelarização do poder, se a fragmentação do poder é apenas uma derivação, uma consequência de outros elementos primários fundamentais, e, portanto, se isso não é essencial para definir o feudalismo, ou, ao contrário, se é. Né? Se entre os elementos estruturantes fundamentais que configuram o feudalismo, a gente tem que fazer contar, não como elemento menor ou secundário, uma consequência, mas como elemento intrínseco à fragmentação, à parcelarização do poder. Se for, aí, para mim, essas dinâmicas são distintas, né? A dinâmica feudal é uma dinâmica, a meu ver, distinta, né? Eu usei esse argumento, inclusive, para fazer a crítica ao Bachet, né? Naquela ideia de um aparato feudal sustentando a expansão, né? Ora, nas expansões medievais, salvo engano de minha parte, né, a expansão feudal, até onde eu avalio, jamais implicou num processo de colonização do qual as periferias sustentam, alimentam o centro, né, com apropriação de impostos, coisas do tipo, né? Ao meu juízo, a expansão feudal está associada a uma dinâmica de fratura. Né? E aí, para mim, é estranho pensar essa dinâmica no processo de colonização do Novo Mundo, por exemplo, com a economia do Novo Mundo apoiando, né, e sustentando a reprodução do centro. Para mim, uma dinâmica feudal implicaria a ruptura. Né? As colônias romperiam e entrariam numa dinâmica própria incapaz de sustentar e reproduzir um centro. Não sei. Mas é o que... Aí eu já conheço muito pouco, mas a impressão que eu tenho é da galera que fala que esses impérios coloniais são monarquias polissinodais, com muitos nódulos, e que as dinâmicas locais se impunham muitas vezes ao que determinaria a coroa. Mas reproduziu um centro. E reproduziu esse centro durante muito tempo. Qual expansão feudal fez isso? Por exemplo, a expansão para a Alemanha, a da Reconquista, a expansão para o Oriente, reproduziu que centro? Não, as dinâmicas locais se impunham, né, e nenhum centro sustentava essa relação. Né? Não sei, gente, é o que eu pensei ali, eu nunca parei para pensar de fato sobre isso. Fiz umas tentativas, né? Talvez dizer que seja um aparelho feudal recolocado, mas que quando você recoloca, rompe com esse sistema anterior. O Caio tá doido para falar. Fala, Caio. Deixa o Caio falar, Matheus. Porra. Gente, eu não domino muito esse debate, não, mas eu não sei, tudo que vocês estão falando me lembra. Não. Mas eles Ninguém também domina, não. A gente só tá... Eu acho que vocês falam me lembra muito o final do capítulo, né? Mas eu acho que, dado aí o avançado tempo, talvez não vale a pena... Bom, posso ler e a gente fica só pensando sobre isso até a reunião que vem. Na página 293. Pô, o Caio tira onda, hein? Aí, Matheus. Toma, Matheus. Você fica lendo 2 páginas por reunião, ó. O Caio tira onda. Mas eu não li muito bem o item do crédito, não. Vou confessar para vocês. Vai lá. Assim, as famílias mais poderosas cercavam-se de uma rede pecuniária complexa. Ei, desculpa, Caio, mas qual parágrafo? É o primeiro. Na verdade, não. Na verdade, é o que começa na página anterior. Isso. Vai lá, então. É? O parágrafo... O primeiro parágrafo... linha. O primeiro parágrafo da 293. O primeiro parágrafo da 293 começa em suma. Ah, tá. É a continuação do antes.
Assim, as famílias mais poderosas cercavam-se de uma rede pecuniária complexa, articulando tipos de dinheiro modernos e arcaicos que permitiam transpor para termos impessoais os mecanismos da domesticidade. Até o crescimento da nova burocracia de letrados e juristas, substituindo os grandes vassalos no serviço de corte, parecia restaurar a importância da domesticidade palatina, ou, a um nível mais modesto, renovar os agentes senhoriais em meio familiar dos magnates. Em suma, o desenvolvimento do poder impessoal, em vez de extinguir a domesticidade do grande senhor, e especialmente do soberano, pelo contrário, aumentou-lhe enormemente a importância, embora em formas renovadas. Então, fiquei pensando nesse aparente paradoxo, né? O avanço da impessoalidade implica, na verdade, um aumento da importância da domesticidade, né? Não da pessoalidade. E ele fala também dessa questão das formas renovadas, né? Porque parece que você está voltando para um modelo anterior, só que agora já tem uma dinâmica diferenciada, ao mesmo tempo que você tem um fortalecimento da domesticidade, mas agora já no âmbito do poder impessoal. E eu acho que isso aqui é quase que uma conclusão de todos os itens anteriores, né? Eu acho que isso é bem consequente com o que ele já destacou que ele destaca especialmente nesse volume, né? É que não é exatamente um capitalismo em marcha aqui, né? Não é isso que ele está abordando. Ele destaca que o dinheiro teve nesse momento, ganhou nesse momento uma ascendência progressiva, um peso relativo, mas que o capitalismo vai supor ainda outras transformações. Não é o dinheiro do capitalismo, né? Então, é o dinheiro operando ainda uma dinâmica e com um potencial já enorme, né? De complexificar uma dinâmica em que ele opera, né? Mas não é o solvente aqui, né? Não é o dinheiro como um solvente que vai gerar, que está gerando capitalismo, que antecipa o capitalismo, né? Então é o dinheiro operando dentro da dinâmica feudal, complexificando essa dinâmica, né? Eu acho que aí está o X da questão, né? Porque sociedade com um grau alto de circulação monetária ou com uma certa primazia da domesticidade, né, de um centro de poder, né, como o Mário colocou, né, onde as localidades elas reproduzem um centro, isso não era estranho. O Dudu até chegou a trazer a questão de Roma, da sanfona, né, de Roma, depois a Idade Média e tudo mais. Então não era uma lógica estranha, né, da alto grau de monetarização, alto grau de centralidade de um poder e tudo mais. Aí eu chamo a atenção lá para o volume 2, talvez, que ele fala que o que vai, na verdade, alterar o modo de produção são as relações sociais, né, de produção. Ele vai trazer a questão dos incultos, da questão do assalariamento, dentro da própria fratura da comunidade camponesa, mas aí que sim, que a monetarização ela é um ingrediente importante nessa equação para que tenha uma lógica mercadológica e tudo mais. Mas o dinheiro, pura e simplesmente, ele não necessariamente dissolve o feudalismo, né? Ele pode dissolver a pessoalidade de alguns laços que ele está tratando ali, né? De transformar alguns laços que eram de ordem pessoal para uma ordem impessoal, mas ainda dentro da lógica feudal, né? É isso. E aí, uma última coisa antes, né? E aí o quanto que aquela coisa, né? A dinâmica de expansão desses impérios, né, pré-capitalistas, particularmente ali o romano que antecede o regime senhorial, mas aí naquela discussão que a gente estava tendo em outros momentos, por WhatsApp, etc., lá do próprio Império Mongol, do próprio Império Persa, do Império Chinês, como é que essas dinâmicas de expansão se dão de maneira diferente em relação a essa lógica. Porque nesses outros casos, essa expansão reproduz um centro, ou não? Ou não necessariamente? Qual que você Que diz desses caso? impérios? No caso desses impérios antigos, né? O Império Chinês, o Império Mongol, quanto esses impérios reproduzem centros no mesmo sentido em que os impérios coloniais vão reproduzir depois. Ou não é a mesma dinâmica?
Não, eu acho que essas dinâmicas estão mais assemelhadas, né? Sem dúvida nenhuma. E como eu falei, eu acho que a questão aí é quanto você, né, a questão da fragmentação do poder, ou da parcelarização do poder, como propõe a Ellen Wood lá, né? O quanto isso é um elemento estrutural definidor do feudalismo, ou quanto isso é visto como uma espécie de um efeito colateral, né? Ou de um insucesso momentâneo do Estado, né? Acho que essa é a questão, para mim, fundamental. E aí, portanto, a dinâmica de fragmentação ela tem né, uma centralidade no sistema, de forma que, né, os centros, as grandes, primeiro, que as grandes articulações políticas elas se fazem, né, cooptando, mobilizando e operando dentro dessa dinâmica da fratura e não suprimindo, né, o que talvez explique essa aparente incipiência das formas políticas mais amplas, né? Então, acho que isso é um elemento central aí para a discussão. Bom, o que a gente faz então? Minha proposta é que a gente comece do item D, né, e vá até o final do capítulo. Isso. E a gente retoma essa proposta aí de leitura que o Caio fez. Beleza. Tá? Beleza. Então, pessoal, mais uma vez, nosso vastíssimo, infindável e incansável público, nós nos despedimos e a gente vê vocês semana que vem. E aí, se tudo der certo, com a configuração completa. Quer dizer, quase completa, porque faltariam ainda Edilson e Magela, que estavam no começo, não estão mais, mas a configuração última, quase completa, com o Diogo aqui também presente. Então, vai fazer uma formação de banda, né? Vai saindo os membros, vai trocando guitarrista. Exatamente. Daqui a 60 anos vão recompor a voz do Mário Jorge com inteligência artificial para a gente gravar uma nova reunião. Cantando roda, roda vira, roda, roda vem. Eu acho que tem coisas mais úteis a ser feitas, mas pode ser que a coisa fique banalizada ao ponto de que até a voz do Mário Jorge venha a ser reproduzida. Né, cara? Gente, então a gente encerra aqui essa reunião porque a gente está começando em ladeira abaixo. Quando a gente vai em ladeira abaixo, não fica bonito. Até logo, pessoal. Tchau, tchau.